Vamos dar sequência então? Paramos no fim do milênio, que é a batalha final. Só uma pinceladinha aqui, por que vai existir esta batalha final? Quando o diabo for solto, ele vai conseguir encontrar corações insatisfeitos por causa de todas aquelas coisas que vão acontecer. A humanidade vai sofrer novas regras, e regras sempre agrada a um e desagrada a outro. Nem todos se curvam às mesmas regras, nem todos gostam. Tem gente que se sente insatisfeita. Então, famílias católicas, né, que sempre odiaram crente, famílias espíritas, que eu não gosto de Bíblia, né, tudo isso vai continuar existindo no período do milênio. E nós estaremos reinando e impondo como regra para a humanidade o Evangelho. Este Evangelho que você tem aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isto é o que Jesus trouxe, né? Tem gente que se baseia nas cartas de Paulo. Erro grave. Doutrina para a igreja tem que vir do fundador da igreja, que se chama Jesus. Ah, mas Paulo disse, tá bem, vamos analisar o que Paulo disse, mas com certeza eu tenho que ficar com o que Jesus disse. Isso é algo primário, mas as igrejas hoje você vê que tem gente até dizendo que o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, é apenas uma tradição judaica e que o Evangelho para ser pregado na igreja é o de Paulo. Ora, Paulo mesmo disse, se alguém vos trouxer outro Evangelho além desse que eu vos tenho anunciado, seja maldito, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E ele disse, olha, o Evangelho que eu prego não aprendi com ninguém, aprendi direto do Senhor Jesus. Então ele só podia pregar o Evangelho que o próprio Senhor Jesus pregou. Então tem os servos do diabo aí, tipo Miguel Ângelo e Companhia Limitada, pregam predestinação, fundamentados em coisas que não entendem das narrativas de Paulo, Pedro, Tiago, João. Não. Evangelho, regra para a igreja é Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, exclusivamente o que Jesus tenha dito. Se não for isso, não tem fundamento. Deus não vai operar. Então, no milênio, estaremos pregando o Evangelho, e como acontece hoje, gente insatisfeita de tudo que é maneira, né? Tem gente que já não gosta nem de crente dentro do trabalho. Não tem isso por aí? Tem. Na escola tem crianças que são discriminadas, servem de chacota, né? Os coleguinhas zombam. Professores, então, são uma maravilha. Professores de filosofia, de ciência e de história, isso aí é uma raça que não tem jeito. Ou gentezinha incrédula é professor de filosofia, história e de ciência, né? Essa turma dos colégios públicos aí. Então, vai ter muita gente insatisfeita, né? Os grandes defensores dos OVNIs, objetos voadores não identificados. Os grandes defensores disso aqui vão ficar satisfeitos quando nós assumirmos e acabarmos com essa palhaçada? Não vão ficar satisfeitos, né? E tantas outras situações em que as pessoas não ficarão satisfeitos quando nós implantarmos. Os defensores do darwinismo, né? Ou seja, qual era o negócio? Evolucionismo, não é isso? Os defensores do evolucionismo, ainda hoje, século 21, você ainda pega livros de ciências e moral e civismo, SPB nos colégios, hoje, e ainda tem trechos defendendo a teoria da evolução de Darwin. É a mesma coisa que defender reencarnação. É ridículo, sempre foi ridículo. Há quantos mil anos de história nós estamos aí e até hoje a ciência está procurando
o elo perdido entre o macaco e o homem. Olha no espelho que acha, seu estúpido. Então, vão ficar satisfeitos? Nós teremos autoridade para banir isso. Nós dominaremos o mundo de tal maneira que mesmo que a gente não entre nos colégios, nós conseguiremos influenciar a sociedade com tantos recursos e tanta condição que será inigualável. Imagina hoje você com 10 minutos de programa diário numa televisão. Agora imagina você com 24 horas um canal de televisão à sua disposição. É coisa semelhante a isso que vai acontecer, não em uma TV. O mundo está evoluindo de uma maneira que no milênio, quando nós retornarmos, nós teremos tudo que é tipo de recurso à nossa disposição. Será uma coisa realmente impressionante. Vai haver muita gente, católico, espírita e tanta gente insatisfeita. E é aí que o diabo, depois de ser solto, pega esses corações insatisfeitos e vai criar o seu exército que vai acabar levando-os ao inferno na batalha final. Então, famílias inteiras ficarão insatisfeitas e ensinarão seus filhos os conceitos espíritas. Vai ter um monte de lares por aí invocando o diabo. Ele não vai manifestar nada, não vai aparecer, está todo mundo preso. Mas que eles vão continuar sustentando as suas simpatias, os seus patuais, muita gente vai sustentar. A massa de convertidos no milênio será também algo fantástico, inigualável. Será o período da história da humanidade em que o maior número de convertidos será encontrado. Nunca haverá tanta salvação quanto nesse período específico de 1000 anos em que nós estaremos dominando o mundo, com Jesus reinando pessoalmente a partir de Jerusalém. Mas não quer dizer que todos estarão aceitando a palavra. Não, de forma alguma. A exemplo disso, nós temos toda a história da humanidade. Abel e Caim. Por que Caim não aceitou a palavra? Se estava vivendo ali debaixo de um reinado de plena paz, plena prosperidade e tudo mais. Porque Adão pecou? Não. A individualidade do relacionamento com Deus é patente na Escritura. Então, e toda a história, por que Absalão, filho de Davi, se rebelou estando debaixo do reinado de Davi, que representa o reinado messiânico? Por que Absalão se rebelou? Por que Saul, sendo rei colocado no trono por Deus, se rebelou? No milênio também teremos rebeldias que não poderão ser expostas, mas existirão. Quando o diabo for solto, vem fazendo a sua arruaça novamente. Então, isto é um pouquinho da história que vai estar acontecendo no milênio, que vai justificar a reorganização dos exércitos de Satanás. Hoje tem pessoas ganhando dinheiro e vivendo de palestras sobre objetos voadores não identificados. Tem pessoas ricas com isso. No milênio a gente acaba com essa história. Então vão ficar o quê? Insatisfeitos ou satisfeitíssimos? Seguindo aqui na nossa página 37, a Bíblia fala de alguns galardões. Diz até aí galardões, tipo de galardões lá no final. Coroa da vida, coroa especial de mártir, coroa de glória para os servos fiéis que trabalharam por amor a Deus e às almas. Enfim, não vou me prender exatamente ao tipo, né? Não quero me prender ao tipo, mas que haverá galardões, isso aí, sem dúvida, haverá. Galardões, às vezes a Bíblia diz galardões de justiça. Há alguma expressão bíblica também que fala de galardão da iniquidade.
Não é isso? O que é um galardão? Galardão é uma recompensa, né? Isso é um galardão. Então, se você vai ter uma recompensa, tem que ser por alguma coisa que você fez. Por isso, lá em Apocalipse, diz que se abrirão os livros das obras. E que nós seremos recompensados segundo as nossas obras. Então, obras, uns fazem mais, outros fazem menos. Todos temos oportunidades iguais de trabalhar, porque o Deus que trabalha na vida de um é o mesmo Deus que trabalha na vida de outro. Então, nós temos condições de demonstrar mais ou menos obras, mediante o nosso empenho, dedicação, o preço, as renúncias, uma série de fatores. Mas temos, então haverá recompensas. Aqui fala de coroa da vida, coroa de glória, coroa especial de mártires. Tudo isso nós cremos que até haja. Mas não vamos entrar em detalhes, porque de repente nós podemos estar falando de coisas também que não tem nada a ver, não tem esse nome. Agora, o fato é que recompensas existirão. Você quer recompensas? Eu quero. Eu quero trabalhar e ser recompensado. Mas aonde que eu tenho que trabalhar? Somente sobre a terra. As recompensas no céu serão mediante as nossas obras na terra. E Jesus falou, trabalhar enquanto é dia, pois a noite cedo vem. Então, nós temos oportunidade, enquanto estamos na terra, trabalhar para juntar tesouro no céu. E quando chegarmos lá, sermos recompensados. Então, se existe um galardão de justiça, e se existe galardão de justiça, nós estamos entendendo que haja uma diferença de recompensa para um e para outro, porque lá em Apocalipse diz assim, olhei e eis que vi os 144.000 comprados das 12 tribos de Israel. Olhei e vi uma festa chamada as bodas do Cordeiro. Que mais? Os que cantavam um novo cântico de Sião, o cântico de Moisés, os que tinham um novo nome, os que receberam uma pedra branca, e nessa pedra tinha um nome que só eles e o Cordeiro conhecia. E nós vemos aqui as panelinhas, né, como nós costumamos dizer na terra, as panelinhas se formarem, Deus fazendo acepção, não na terra, mas no céu. Amém? Deus não faz acepção de pessoas na terra, mas no céu faz. Porque na hora de recompensar, Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então lá vai ter separação. Isso não é uma questão de acepção, é uma questão de justiça. Justiça. Tem gente por aí que tem dado a vida por Cristo. Tem outros não. Tem outros que têm vivido a sua vida e dado o que sobra do seu tempo para Cristo. Amém? Então Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Então nós vemos lá no céu várias panelinhas gloriosas, né? E bem-aventurado aquele que se encontrar nessa daqui, ó. Essa é para nós uma tremenda, as bodas do Cordeiro. Então, isso tudo aqui, essas panelinhas, depois de uma hora ele diz assim, e depois eu olhei e eis que eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar dos salvos. Lá está a grande multidão. Mas primeiro ele mostra, olha, aqueles ali, tão especiais. Ele mostra um outro grupo que estava debaixo do altar. Quem eram estes? Os mártires. Irmão, os mártires, eles, a intimidade ou o que lhes é permitido é tão tremendo que eles se dirigem a Deus na sua glória e diz, até quando, Senhor, não julgas da terra, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma cobrança. Para que esta cobrança lhes tenha sido permitida, significa que o lugar deles é de muito destaque.
Calma aí, irmão. Calma, vai com calma. Não vai oferecendo a cabeça por aí, não. Calma, deixa tudo se cumprir no seu tempo. Mas a verdade é que a posição que os mártires têm é fantástica. É inigualável. É uma posição de muito destaque. Você não vê nenhum grupo se dirigindo a Deus a não ser com louvor e adoração. Eles não, eles se dirigem com uma cobrança. Você tem ideia do que é isso? Eles se dirigem, até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eles recebem vestes de justiça e dizem, olha, aguardem, ainda recebem uma satisfação. Aguardem um pouco mais até que se complete o número dos seus conservos, que igual a vocês também vão perecer pela causa do Evangelho. A posição deles é diferente. Eu não vejo nenhum outro grupo ousar questionar ou perguntar nada na eternidade. Então, obras, né? E obras muitas vezes não é o que você faz com as mãos, é a vida que você oferece. Então há uma justiça e haverá um galardão de justiça. Daí também tem algumas pessoas, eu não quero dizer nem que sim, nem que não, porque nem quero descobrir isso. Existe o pensamento sobre o galardão da iniquidade. Porque alguns seres humanos consideram que uns fizeram mais mal e outros menos mal. Então, assim como no galardão da justiça, uns recebem, vamos dizer, mais e outros menos, também o galardão da iniquidade, a condenação, uns receberão na eternidade, no tormento eterno, mais males e outros menos males. É um pensamento que se desenvolve paralelamente, semelhante à salvação eterna. Se a salvação é eterna, a condenação também é eterna. Por quê? Qual o preço da salvação? Não é o sangue de Cristo? Qual o preço da condenação? Não é o sangue de Cristo? Não é? Salvação, o preço é o sangue de Cristo. Condenação, o referencial de julgamento é o sangue de Cristo. Então, se alguém é salvo eternamente, se for condenado também é eternamente, porque o sangue de Cristo tem peso eterno. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Esse antes da fundação do mundo não significa que ninguém tenha sido morto antes da fundação do mundo. Significa de um projeto eterno, que sempre esteve na mente onisciente de Deus. Se o sangue de Cristo tem peso eterno para a salvação, também tem peso eterno para a condenação. Se existe um galardão da justiça, né? Um galardão de justiça em que há diferenças, também pode existir um galardão de iniquidade, havendo diferença. Mas eu não estou dizendo que haja, eu estou dizendo que possa haver, né? Ou seja, alguém no lago de fogo e enxofre, uns terão mais sofrimento que outros? Não sei, eu nunca estive lá. Nunca estive lá, nunca observei isso. Tem alguns livros de alguns que estiveram, dizem que estiveram, eu não creio, pois o livro é cheio de heresias, cheio de mentiras, mas dizem que chegaram lá e viram um monte de coisa, gente sofrendo mais, gente sofrendo menos. Ainda que exista a possibilidade disto, os livros que eu li são mentirosos, principalmente um de uma mulher aí. Quem lembra o nome dela? Hã? Eu acho que é isso aí, né? Tem uma mulher que escreveu um livro que diz que foi o inferno. Ela é uma mentirosa, uma farsante. O livro dela é cheio de heresia, cheio de falsidade e pilantragem. Ainda que exista a possibilidade de existir níveis de sofrimento no inferno, ainda que exista, o livro dela é mentiroso. A divina revelação do inferno, né? Se ela continuar nesse caminho, é para lá que ela vai. Então, fica essa ideia, mas eu te aconselharia não se meter com este assunto,
Porque é bom nós nos determos aos assuntos que a Bíblia nos permite. O que a Bíblia nos permite? É aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que o Espírito Santo nos traz. Se ele um dia te trouxer uma mensagem, um entendimento, um ensinamento sobre níveis, né, de sofrimento no inferno, tudo bem, entra nesse caminho que ele será contigo, vai te dar a graça. Mas se ele não te deu e você apenas está girando nas conjecturas do seu pensamento, deixa isso quietinho aqui do lado, né? Pega ele daqui, joga para cá, deixa ele ali quietinho, amém? E deixa as coisas acontecerem. Porque tem pessoas por aí, pastores, querendo pregar do que não sabem. Aí começam a falar de coisas que você está vendo claramente que está contrariando os princípios da Escritura. Você não pode ter uma mensagem, uma pregação que contrarie os princípios da Escritura. Não tem lógica. E é o que nós temos visto muita gente por aí querendo dar uma de sábio e acaba se tornando louco. Ande no que a Bíblia diz e você verá a glória de Deus. Amém? Pirani, esses que são galardoados, né? Seria esses que de repente voltaria com Jesus no milênio, por exemplo? Sim, o que acontece? O retorno ao milênio é um tipo de galardão. Porque tudo que Jesus faz, né, para os seus, vamos dizer, se ele traz alguém para o milênio, vem cá, eu tenho uma punição para você, vai voltar comigo para trabalhar no milênio. Trabalhar com Jesus não é punição, trabalhar com Jesus é privilégio, é galardão. O arrebatamento é outro galardão, galardão para aqueles que estão vivendo a plenitude do Espírito, estão vivendo realmente no propósito de Deus. Então, eu creio que tudo aquilo que Deus faz contando conosco, isto aí é um tipo de galardão, é um privilégio, é uma recompensa, né? Tanto que Paulo diz, o viver é Cristo e morrer é lucro. Quer dizer, viver é Cristo, quer dizer, só pensa em Cristo. Dorme pensando em Cristo, acorda pensando em Cristo, quer trabalhar para Cristo, não quer saber de mais nada, né? Inclusive diz, olha, bom que todos ficassem como eu, solteirinho, porque o solteiro pode se dedicar às coisas de Deus, o casado não, tem um monte de coisa. Então, quer dizer, o ponto que o homem chega, ele chega ao ponto de não querer compromisso com nada a não ser com a obra de Cristo, né? Ele deve ter uma bela recompensa. Amém? Bom, deixe-me ver então aqui. Então podemos concluir aqui, olha, na página 38, fala da consumação, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, que já demos aquela pincelada aí, né? Então, o que acontece com esse novos céus, nova terra? A Bíblia, para mim, para os meus estudos, ela é clara que realmente serão novos no sentido de outros. Não são novos, renovados, como alguns dizem, inclusive os testemunhas de Jeová, né? Que dizem que o planeta será restaurado e nós viveremos eternamente sobre esse planeta. Não, isso para mim é absurdo. Mas cada um anda segundo a fé e conhecimento que alcançou. Para mim é absurdo. O que eu entendo na Escritura é que são novos no sentido de outros. Um céu espiritual, um mundo espiritual, uma cidade espiritual, tudo espiritual. Como diz aqui, novos céus, nova terra e nova Jerusalém. Nova Jerusalém não tem nada absolutamente a ver com a Jerusalém da terra. É exclusivamente com relação a uma Jerusalém espiritual, né? A identificação de Deus com a nação de Israel e a identificação de Deus com a igreja é como Jesus falou assim, naquele dia, vós entendereis que eu estou em vós e vós estáis em mim. A identificação é tão tremenda que Deus quer com o seu povo, que ele chega ao ponto de revelar nomes de coisas da eternidade
para colocar no meio do seu povo sobre a terra. Assim como os anjos passeiam no céu, passeiam dentro da igreja, passeava no meio de Israel. Assim como rios correm na eternidade, correm por dentro da igreja, corriam pelo meio de Israel. Tudo coisas espirituais, quer dizer, uma identificação tremenda. Né? Como ele diz, vós entendereis naquele dia que eu estou em vós e vós estáis em mim. Se nós hoje já compreendêssemos a profundidade desse entrelaçamento, nossas vidas seriam bem mais produtivas. Nossas renúncias seriam muito mais alegres e prontas a acontecerem. Então, para mim é claro, novos no sentido de outros. Tudo isso que vemos vai simplesmente sumir. Até esse sol que vemos vai desaparecer. Todo o sistema, as estrelas, as galáxias, tudo isso vai deixar de existir. Tudo isso foi criado como um projeto onde a referência é o homem. Mas tudo isso vai deixar de existir. E aqui diz, os céus desaparecerão. Diz, o Senhor criará novos céus e nova terra. E fala Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será a sede do governo e o tabernáculo eterno, né? Sede do governo, no caso aí estamos falando da divindade, né? E diz, seu governo eterno será exercido por Deus e por Cristo. Jesus preparou esta cidade. Será construída no céu. Sua iluminação virá do próprio Deus e do Cordeiro. Quer dizer, se é uma iluminação que vem da própria glória de Deus, subentende-se que esse processo todo físico carnal está destituído. Será de pedras e metais preciosos, muros de jaspe, rua de ouro, e por ela passará o rio da água da vida. Quer dizer, tudo situações espirituais, né? E diz, os santos gozarão eternamente a presença de Deus e os incrédulos sofrerão o castigo eterno nas chamas do lago de fogo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, isto é o que eu creio. Não creio num reino sobre esta terra, senão o reino milenar, 1000 anos. Partiu daí é eternidade. Viveremos eternamente com Cristo num reino totalmente espiritual. Nada a ver com isso daqui. Tanto que a Bíblia diz que eu vou preparar-vos lugar. Não é isso? Jesus disse. Eu vou preparar-vos lugar. Cadê? Até agora ele não preparou nada, né? Se o reino vai ser nesse mundo, então ele não preparou nada. Se ele disse que ia preparar lugar, então ele foi. Eu acredito que já está tudo preparado. Não nesse mundo. Desenvolve-se as mais tolas ideias, né? Por causa de algumas expressões bíblicas, tipo, eis que vejo a nova Jerusalém que desce de Deus, ataviada como esposa para o seu marido, tal. E só por causa dessa expressão, desce, você ouve pregadores dizendo que há uma cidade que vem do céu e vai repousar sobre Jerusalém terrena. Imagina uma cidade repousar em cima de outra cidade. Que coisa, Steven Spielberg deve estar com inveja de alguns pregadores. Tem que orar, irmão, tem que ir com calma, fora da realidade, não tem nada a ver isso aqui. A questão, esse desce, quer dizer, procede de Deus, porque a Bíblia diz, o artífice construtor é Deus, Ele que libera a existência dessa cidade, Ele que dá a origem da vida, Ele que faz essa cidade existir. Então não quer dizer que ela desce do céu para a terra, quer dizer que ela procede de Deus. Mas, com certeza, para muitos não vai adiantar. Não, ela vai vir para a terra mesmo, então fica aí na terra, eu vou lá para o céu. Alguma pergunta para nós concluirmos e encerrarmos? Nenhuma? Bom, então vamos ficar por aqui. Semana que vem nós vamos tentar entender um pouco mais
as profecias de Daniel, os reinos, os significados. Senhor, nos dê a sua graça, teremos aí uma bela aula. Vamos orar. Amado Deus, Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos por esta hora preciosa, em que aqui o Senhor nos tem dado graça para ouvirmos a tua santa, gloriosa e majestosa palavra. Nos abençoa, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Nos fazes descer às águas profundas da tua palavra, da tua revelação, pois a tua palavra, Senhor, traz a tua onisciência, e assim, se andarmos segundo a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conheceremos o futuro, pois o Senhor tem dito na Escritura: não há Deus como o Senhor, que anuncia o fim desde o princípio. Portanto, Senhor, nos fazes descer às águas profundas da tua palavra, conduzidos pelo teu Espírito. Guia-nos, Senhor, de maneira que alcancemos um coração sábio e nos ajuda a ser obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar. Maneja bem a palavra da verdade, que possamos persuadir com a graça do teu Espírito, ó Deus, a todos aqueles que desejam a tua verdade, Senhor. Nos ajuda, nos auxilia, que estejamos prontos a responder a qualquer que queira saber a razão da nossa fé. E assim o teu Espírito nos ajude, pois sem ti nada podemos fazer. Oramos confiados, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.